Apanhou, meus amados, um bom domingo, né? Uma boa tarde, assim, um bom final de domingo em nome de Jesus. Amados, peço perdão, né? Porque eu não gravei já uns 2 ou 3 dias, não me lembro bem, eu tô com a memória bem fraca. Mas eu estou aqui hoje, né, para dar assim um alô para os irmãos e pedindo assim, né? Dê o seu like, compartilhe, comente. É, Se inscreve no meu canal, ajuda esse canal a crescer, ajuda esse canal a ser bênção na vida de alguém, na vida de pessoas que necessitam e que vão ouvir essa palavra e ouvi-la, praticá-la e passá-la para frente. Amados, a palavra de Deus diz em Gênesis que Deus disse para Abraão que ele seria pai de uma nação e disse para Esther não, perdoa, para Sara que ela seria mãe de multidão. Mas quando Deus veio até eles, né, enviou o anjo dizendo para Sara que ela ia engravidar, que ela daria à luz um filho, e ela contou para o marido, e eles olharam para as suas condições. Eles olharam pela idade deles, que era uma idade muito avançada. Sara já não tinha mais os costumes das regras, e eles duvidaram, riram, acharam que não era possível, que isso não poderia acontecer, porque humanamente falando, realmente não poderia acontecer mesmo. Se fosse pelas vias humanas, jamais eles teriam tido um filho, porque muito idosos, sem ela, sem os seus costumes menstruais, ela não teria filho. Mas o que eu acho muito interessante e que eu me admiro nesse casal é que eles duvidaram, eles acharam que não ia acontecer, a Sara riu, o Abraão riu com Sara, e eu creio que a gente também ia agir desse jeito. Mas o que mais me admira nesse casal é que eles não pararam de lutar. Eles continuaram lutando, continuaram caminhando em prol da bênção e da vitória deles. A gente também duvidaria, e duvidamos até hoje, porque muitas vezes o Senhor nos promete bênção, o Senhor nos promete algo, e aquilo demora a acontecer, a gente já não crê mais. Deus nos promete coisas, aleluia, e muitas vezes a gente olha para o tamanho da coisa e diz, será que isso vai acontecer? Será que aquele lá vai mudar? Não tem mais jeito. Será que o meu filho vai servir a Jesus, vai se voltar para Deus? Não tem mais jeito. Do jeito que ele está, não tem jeito. Será que aquela pessoa que está no hospital, ela está com câncer terminal, está com alguma coisa gravíssima? E muitas vezes as pessoas duvidam. Morar, né, mas não sei se vai ter cura, sei lá, não tem mais jeito. Amado, se Deus quiser hoje ressuscitar, Ele ressuscita. Se Deus quiser curar, Ele cura, como Ele fez no passado e Ele continua fazendo hoje. É que nós não temos fé, é que nós hoje temos uma fé muito menor que um grão de mostarda. Nós hoje não acreditamos, nós hoje não olhamos para o Deus do impossível. Nós olhamos para aquilo que nós podemos fazer. Nós olhamos para aquilo que nós podemos tocar, aquilo que nós vemos com os nossos olhos, como foi, se não me engano, com Tomé. Ele precisou haver as marcas nas mãos do Senhor para acreditar que era o Senhor que lhe havia sido crucificado. E muitas vezes, amada, a gente é assim por pequenas coisas. A gente não crê porque a gente não está vendo. Mas aquele casal, eles continuaram lutando. E o que fez eles serem abençoados foi o crer e perseverar. Porque mesmo duvidando, mas eles foram em frente, eles não pararam. Eles não desistiram, aleluia, porque era a bênção que eles tinham pedido para Deus. Era aquilo que Abraão, ele queria. Ele queria ser pai. Ele queria ter um filho, como Deus prometeu, que ele não teria filho do seu servo, mas um filho das suas entranhas. E ele conhecia o Deus Todo-Poderoso que ele servia. Será que nós hoje conhecemos o Deus que nós servimos? Será que nós cremos verdadeiramente, piamente nos Deus que nós servimos? Será que a gente confia? Quem é esse Deus que nós falamos, que nós amamos, que nós cremos, que nós conhecemos, mas que na hora que é para a gente crer, perseverar, buscar, permanecer na presença, muitas vezes a gente duvida. Muitas vezes a gente para, não vou fazer mais não. Eu tiro por uma campanha. Às vezes a gente monta na igreja, prepara uma campanha que nasce no coração do Senhor, o pastor ele ora, ele se coloca e coloca uma campanha. O primeiro dia até vem pessoas, no segundo dia já vai escasseando.
E muitas vezes, amados, da casa mesmo não vêm. Às vezes vem pessoas de fora, os da casa não vêm. E aí começa a fazer a campanha, faz pela metade. A pessoa que não crê, não persevera e quer ser abençoado no primeiro dia, no terceiro dia, se não acontecer, não vou fazer mais. Ah, porque essa campanha não está com nada, isso é algo que não vai acontecer. Eu já passei por tantas campanhas e nada eu vi acontecer. Mas não perseveramos. Talvez, amados, você comece uma campanha e vai até o fim e você não vai ser abençoado. Mas depois Deus vai abençoar. Aquela campanha foi uma motivação para você orar mais, porque nós não estamos orando. Aquela campanha foi uma motivação para a gente buscar mais, porque nós não estamos buscando. Aquela campanha foi uma motivação para a gente jejuar mais, porque a gente não está buscando. Essa campanha é uma motivação para a gente ler e buscar na palavra, porque a gente não tem lido a palavra. E as pessoas hoje não querem mais se doar para o Senhor. No passado a gente amava orar, mas hoje o povo não gosta de orar. Sabe, muitas vezes o pastor se mata ali orando, vai buscando, faz campanha de oração e ora, e as pessoas mesmo nem oram. Esperamos sempre no outro. O outro ora, o outro jejua e acha que vai ser abençoado. Amados, a gente está numa situação tão triste, tão difícil, aonde Jesus está voltando e as pessoas estão tão afastadas de Deus. As pessoas estão tão desanimadas, tão cansadas. As pessoas estão tão ocupadas com as suas coisas, com as coisas do mundo. Por que será que nós obedecemos mais ao homem do que a Deus? Obedecemos o nosso patrão, mas muitas vezes não obedecemos a Deus. Fazemos a obra, o trabalho para não ser despedido porque precisamos do salário, porque achamos que se não trabalhar nós vamos morrer de fome. Eu te pergunto nessa tarde, quem foi que te deu o teu trabalho? Quem foi que deu a tua família, o qual muitas vezes você deixa de estar na casa do Senhor por causa, aleluia, às vezes de uma esposa, de um esposo, de algo tão insignificante, porque o tempo não está bom, porque hoje eu estou com uma dor de cabeça. Quem é o Deus que nós servimos? Será que nós conhecemos esse Deus? Será que nós temos feito a vontade dele? Será que nós temos adorado esse Deus? Será que a gente tem sido grato a esse Deus? Amados, se a gente orasse dia e noite, estivesse na presença do Senhor, na casa dele dia e noite, anos após anos, nem isso seria o suficiente para agradecer. Jamais vamos agradecer o que o Senhor fez por nós, porque Ele nos ama com um amor tão grande, tão incondicional, que Ele deu o Filho dele na cruz para nos salvar. Será que a gente daria alguma coisa nosso para salvar uma vida? Será que nós faríamos alguns sacrifícios na nossa vida para salvar alguma vida? Muitas vezes nós não amamos aquele que deu o Filho dele na cruz para nos salvar. Muitas vezes nós esquecemos que aquele que morreu na cruz, morreu pelos nossos pecados. Muitas vezes nós esquecemos, aleluia, que precisamos estar buscando, adorando, exaltando e glorificando o nome dele, porque ele foi crucificado pelos nossos pecados, pelos meus e os seus. Não, porque ele não tinha pecados, então no pecado não era dele. Jesus foi esticado naquela cruz. Jesus foi chicoteado. Jesus tomou no lugar de água uma esponja embebida em vinagre. Jesus foi espetado com uma coroa de espinho, foi humilhado, debocharam dele, fizeram coisas terríveis com nosso Senhor, por mim e por você. E muitas vezes nós não somos gratos, muitas vezes nós não adoramos, não exaltamos, não glorificamos o nome dele. Achamos que orar, aleluia, é muito cansativo. Nossa, tem pessoas que oram demais, eu não consigo orar. Nossa, eu não consigo jejuar porque eu sinto mal, eu tenho problema de estômago. Se a gente começar e tentar, a gente consegue. Ah, eu não consigo ler a palavra porque dá sono, eu caio, logo e durmo. Nós que fazemos, aquele que conseguiu passar por essa etapa, ele consegue. Porque para conseguir a gente tem que perseverar. Abraão e Sara esperaram 25 anos por Isaac. 25 anos não são 2 dias, um mês, uma semana, 10, 15 dias, ou 1 ano, 2 anos, 10, 15 anos, foi 25 anos. E eles esperaram, trabalhando, fazendo a obra de Deus, servindo ao Senhor, fazendo aquilo que Deus mandou eles fazer. Porque Deus prometeu e Ele cumpre. Sara sofreu, penou bem um pouquinho, sabe por quê? Porque ela colocou Agar na história, porque ela achou que de repente aquilo não ia acontecer, ela de repente não acreditou. E deu Agar para o seu esposo para que tivesse um filho. Mas não foi isso que Deus falou.
Deus disse que o filho seria dela e de Abraão, mas ela quis dar uma mãozinha para Deus, não queira ajudar Deus. Deus não precisa da sua ajuda. Deus não precisa, aleluia, de nada que vem de nós, porque nós é que precisamos dele. Ele conta conosco, mas ele não precisa de nós. E Sara passou grande apuro, Sara gemeu, chorou, passou grandes dificuldades, porque tentou, aleluia, dar uma mãozinha para Deus. O nosso Deus, ele é grande, poderoso, soberano, e ele pode todas as coisas. Tá demorando, continua perseverando. Tá difícil, continua adorando. Eu não estou vendo a minha vitória, continua amando o Senhor, continua buscando. Ser firme na casa dele. Vá para a casa do Senhor, ore, adore, busque, agradeça. Faça a vontade de Deus, faça a obra. Busque almas perdidas. Vá em encontro, faça o ídolo do Senhor. Trabalha para o Senhor, porque a parte dele ele cumpriu naquela cruz. E nós não estamos fazendo nada para o Senhor. Achamos que fazemos muita coisa, mas não estamos fazendo nada para o Senhor. Vamos orar, vamos clamar, vamos continuar ovacionando e adorando o nome dele, porque ele merece toda a nossa adoração, toda a honra e toda a glória. Não tenha preguiça de orar. Não tenha desânimo para evangelizar, não tenha cansaço, aleluia, para ler a Bíblia, não tenha, aleluia, mal-estar para jejuar, porque o Senhor sacrificou por nós. E por mais que nós fizermos, nunca vai chegar o sacrifício da cruz, nunca vai ser o suficiente. Então começa a se mexer, começa a se mover, porque nós somos a razão. Se nós estamos aqui hoje, a razão é o Senhor. É a morte de Jesus na cruz, porque senão nem vivo nós estaríamos. Aleluia, que Deus abençoe a todos, uma boa tarde. Fica firme, porque Deus é contigo. Ele não desampara os seus. A paz do Senhor, uma boa tarde, em nome de Jesus. Glória a Deus.